Shalom, homens de honra. 25 de junho. É hora de se envolver de verdade. Nosso devocional aqui, ó, Conversas Secretas com meu Pai Celestial, do nosso bispo JB Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Amém? Vamos lá então nessa terça-feira nublada aí. Amém? Primeiramente quero agradecer, dar os parabéns para mim hoje, que é 15 anos de casados. Parabéns para mim, para minha esposa e para o nosso casamento. Amém? Então é isso aí. Vamos para o versículo do dia 25 hoje. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Mateus 26, verso 29. Fala assim para nós esse versículo. Jesus estava anunciando que seu sacrifício estava próximo. Ele mostrou que estava totalmente comprometido com a missão que o Pai lhe deu. Envolver-se de verdade com Deus exige renúncia, obediência e entrega. Então eu e você, se nós estamos querendo se envolver de verdade com o nosso Deus, a gente tem que ter renúncia, obediência e entrega total. Amém? Esse é o primeiro pedacinho do versículo. Mas digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide. Amém? O outro pedacinho do versículo diz o quê? Até aquele dia em que eu beba de novo convosco. O que quer dizer esse pedacinho do versículo para nós? Mesmo diante da cruz, Jesus apontou para a esperança do reencontro. Quem se envolve verdadeiramente com Cristo vive olhando não apenas para o presente, mas para a promessa da vida eterna. Olha lá. Eu e você temos que olhar para essa promessa da vida eterna aí. Ó. Amém? Se nós estamos verdadeiramente em Cristo, Cristo está em nós, temos que olhar essa promessa com verdadeira vida eterna, com promessa de vida eterna para nós, para mim e para você. No reino de meu Pai, diz o que o outro pedacinho do versículo, o objetivo final é o reino de Deus. Nossa caminhada não termina aqui. Todo aquele que permanece fiel e envolvido com Cristo participará da comunhão eterna com Ele. Olha lá. Vamos permanecer em Cristo, eu e você hoje, sempre, eternamente, para a gente participar dessa comunhão aí, ó. Amém? E a aplicação para hoje desse versículo, Mateus 26, verso 29, é hora de deixar um cristianismo superficial e viver um compromisso verdadeiro com Jesus. Assim como Cristo se entregou completamente por nós, somos chamados a nos envolver de verdade com sua obra, sua igreja e seu reino, vivendo com fidelidade até o dia em que estaremos com Ele na glória. Olha lá, toda a honra e toda a glória é para Ele. Vamos viver verdadeiramente eu e você hoje, com o nosso Cristo Jesus. Amém? Então é isso. Vamos para a mensagem central do nosso devocional de hoje, dia 25 de junho. A mesa com os 12 discípulos era um lugar de sondagem profunda. Ali, Jesus expôs os corações e trouxe à tona as expectativas, medo e fobias de cada um. No Getsêmani, nem seus discípulos mais próximos conseguiram acompanhar o peso da sua dor. Jesus carregou o fardo sozinho, como cordeiro substituto, cumprindo em si todos os símbolos da redenção. O justo morreu pelos injustos. Tetelestai, a dívida está paga. Então, tetelestai significa o quê? A dívida está paga. Agora é hora de se afundar nas águas de Deus, mergulhar com intensidade e se envolver de verdade. A trombeta está soando.
chamando os intercessores, intensificando o compromisso. Estamos vivendo um tempo de polarização, em que o justo se tornará mais justo e o ímpio mais ímpio. A separação entre ovelhas e cabritos, entre os bons peixes e os maus, já está em andamento. Jesus desceu às regiões mais profundas da terra, pregou aos espíritos em prisão e subiu, liberando dons aos homens. Há uma autoridade liberada para nós, uma autoridade para quebrar cadeados de ferro, abrir portas de bronze e liberar cura. Recursos e livramentos estão sendo derramados no céu, e Deus está nos conectando ao nosso destino. Levanta-se, expanda os seus territórios e avance com ousadia. Chegou a hora de a gente avançar com ousadia agora. Deus está falando para nós aqui, Jesus. E separou os cabritos dos cordeiros aqui, ó. Amém? Os justos morreu pelos injustos. Tetelestai, a dívida está paga. Então ele pagou a minha dívida e a sua na cruz. Amém? Vamos mergulhar intensivamente agora de verdade com ele. Amém? Chegou a hora. Acabou a brincadeira agora. Amém? Vamos confiar mais nele. E a autoridade para nós já foi liberada. Para mim e para você. Autoridade de quebrar cadeados de ferro e abrir portas de bronze. E liberar cura. Ele está liberando isso para mim e para você hoje, nesse devocional dia 25 de junho. Separar as ovelhas do cabrito, os bons peixes dos maus peixes. E já está em andamento. Amém? Então é isso, nosso devocional hoje. Vamos se aprofundar mais. Vamos se envolver mais de verdade com o nosso Jesus Cristo. Amém? Eu e você hoje. Temos que se aprofundar agora. Porque ele desceu águas profundas aqui. Ele já pagou o preço para nós. Já pagou a nossa dívida, a minha e a sua. Agora é nós que temos que partir para cima com ousadia, que está falando aqui, ó. Levanta-se, expanda os seus territórios e avance com ousadia, ó lá. O território já foi dado para mim e para você. É só nós avançarmos com ousadia agora, sem medo. Sem medo. Com fé e coragem. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa live. E agora quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, eu mergulho nas suas águas, me envolvo com o seu espírito e me entrego completamente ao seu propósito. Use-me para tocar as nações e manifestar a sua glória. Amém. Pode abrir os olhos. Então vamos lá, pessoal. Eu e você hoje temos que mergulhar nas águas dele, no seu espírito, entregar completamente. Eu e você hoje temos que se entregar completamente, total, entrega total agora. No propósito dele, que eu e você já temos um propósito que ele colocou para mim e para você. Temos que entregar completamente agora. Para quê? Para tocar as nações e manifestar a sua glória. Toda a honra e toda a glória sempre para ele. Toda a honra e toda a glória para ele, para o nosso Jesus. Temos que andar na fé agora. Chegou a hora nossa agora de fazer a nossa parte. Se nós estamos fazendo um pouco. Agora tem que fazer com ousadia, ele está falando aqui. Ó. Avance com ousadia agora, sem medo. Partir para cima. Erguer a cabeça, tufar o peito e partir. E ele fala para nós aqui, ó. Lermos Salmos 23. Amém? Eu vou ler para nós Salmo 23. Depois eu tenho a explicação dele. O Senhor é meu pastor.
é o título do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Levanta-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então é isso. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. O que quer dizer esse Salmo 23 para nós? A explicação dele. Pelo tema que estamos aqui, né? É hora de se envolver de verdade, do nosso devocional. Salmo 23 mostra o que para nós? Deus não deseja apenas ser um socorro em momentos difíceis, mas o pastor que guia toda a nossa vida. Davi revela que quem se envolve verdadeiramente com o Senhor vive debaixo do seu cuidado, direção e proteção. Olha lá, Davi estava falando naquela época e até hoje. Quem se envolve verdadeiramente com o Senhor, o que vai acontecer? Viver debaixo dele. Ele vai ter cuidado, vai dar direção para nós e proteção diariamente para mim e para você, aonde nós estivermos. Só que nós temos que fazer a nossa parte, como eu sempre falo. Temos que orar, temos que andar na fé, que é Ele que vai dar direção para nós. Ele está cuidando de nós todos os dias, até dormindo Ele cuida de nós. E a proteção é dele. A mão dele está sobre nós aqui, ó. Sempre cuidando de nós. Às vezes é nós que não estamos percebendo isso. Outro pedacinho do versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse pedaço do versículo é famosíssimo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que quer dizer para nós isso? Quem faz Deus o seu pastor aprende a depender dele em todas as áreas da vida. Olha lá. Quem faz Deus de pastor aprende a depender dele. Nós temos que depender dele diariamente. Está falando aqui na explicação do pedacinho do versículo. Em todas as áreas da nossa vida tem que depender dele. Em todas as áreas. Envolver-se de verdade é confiar que ele supre tudo o que realmente precisamos. Temos que confiar. Se eu e você hoje não estamos confiando, temos que confiar agora. Agora chegou a hora. O título já fala para nós aqui, ó, é hora de envolver de verdade. Se eu e você já não estava confiando nele, agora nós vamos ter que confiar de verdade. Perder esse medo da confiança aí. Vamos liberar esse medo da confiança aí. Eu e você hoje. Amém? Porque está falando aqui, ó. Está falando aqui, ó. Quem se envolve verdadeiramente confia nele. Eu e você tem que se envolver agora de verdade com o nosso Jesus Cristo. Com o nosso Deus Pai. Se envolver profundo, entregar o coração mesmo agora de verdade. Sem medo. Com ousadia, para a gente avançar com ousadia agora. Está falando o texto lá. E o texto aqui também está falando a explicação do versículo aqui, ó. O outro pedacinho do versículo. Deitar-me-ei fazem verdes pastos. Guia-me mansamente. Mansamente, ó. Mansamente, ó. Com calma, tranquilidade, sem apavoramento, ó. Mansamente, ó. Deus conduz aqueles que decidem segui-lo. Por quê? Porque nós estamos em movimento. Os discípulos já estavam em movimento com ele. Os que seguiu ele, os 12. Ah, Alexandre. Ah, Bola, mas ele foi traído. Mas o Judas lá, que estava traindo, que traiu ele mais para frente, ele também fez as obras junto com os discípulos. Ele também fez as obras que nem os discípulos fez antes de trair. Então, vamos prestar atenção. Todos os discípulos estavam em movimento com ele.
e fizeram as obras. Depois ele foi traído, mas Judas fez as mesmas obras que os discípulos fizeram. Se eles curaram pessoas, Judas também curou. Se ele libertou o espírito, Judas também libertou o espírito. Tudo que os discípulos fizeram, Judas também fez, que era Judas também estava no meio dos 12. Então tudo que os discípulos fizeram, Judas também fez. Traiu ele? Traiu, mas fez as obras, mas ele fez a obra também. Ele não deixou de fazer a obra. O envolvimento com Cristo significa permitir que ele dirija nossos passos, e não apenas buscá-lo quando surgem problemas. Eu e você às vezes só vamos atrás de Deus, do nosso Deus, quando nós estamos em perigo, com os problemas. E ele não quer isso de nós. Ele quer que nós procuramos ele como? Diariamente, seja na coisa boa ou na coisa ruim. Seja no caos que nós estamos passando, ou seja na bonança que nós estamos passando. É isso que ele quer de nós. Não só quando nós precisamos dele, quando o problema vem. Negativo, está falando aqui, ó. Deus conduz aqueles que decidem segui-lo. Se eu e você decidiu segui-lo, então nós temos envolvimento com ele. Isso significa o quê? Permitir que ele dirija nossos passos. Então, se eu e você estamos seguindo ele, ele já está dirigindo nossos passos diariamente. E não apenas buscá-lo quando surgem problemas. Então, eu e você, se a gente sabe que estamos seguindo ele, nós estamos buscando ele diariamente. Não só quando os problemas aparecem. Porque é simples. Ele vai ajudar você e eu nos problemas quando a gente precisa. Tá, beleza. Ele sempre vai ajudar. Só que uma hora também ele vai largar a mão. Porque a gente não está procurando ele. Porque às vezes a gente está agindo por nossa própria carne. E as coisas não acontecem. Se a gente buscar ele diariamente, as dificuldades vai ser mansamente, que nem está falando aqui. Nós vamos enfrentar mansamente, com calma, tranquilidade, porque a gente sabe que nós temos um Cristo conosco, um Deus conosco. Não vai dar aflição, na hora que vier o caos. Nós vamos agir com sabedoria, discernimento, conhecimento e entendimento, que fala a Bíblia, lá em Provérbios. Provérbios fala isso no comecinho. Entendimento, conhecimento, entendimento, discernimento, para chegar na sabedoria. É um processo. Até para chegar na sabedoria é um processo. E como que a gente vai chegar nisso se a gente não está buscando diariamente? A gente não vai chegar na sabedoria. Então vamos prestar atenção hoje. Outro pedacinho do versículo. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Por amor do nome de quem? Dele, nosso Jesus Cristo. O Senhor chama para uma vida de santidade e obediência. Olha lá. Está falando de obediência de novo. Temos que ser obediente a Ele. Por quê? Nós somos filhos dele. Imagem e semelhança do Criador. Se eu e você, imagem e semelhança do Criador, a gente tem que andar em obediência, andar na fé. Que nem Abraão andou, na fé. Por que Abraão foi pai da fé? Porque ele foi o primeiro a andar na fé. Só tinha ele e Deus, não tinha mais ninguém. Não tinha internet, não tinha GPS, não tinha nada para ele lá na época. Hoje a gente tem tudo. A gente tem a Bíblia, a gente tem tudo para seguir. Naquela época não tinha Bíblia. E Abraão só tinha Deus, comando. Pensou se ele não tinha fé em Deus? Ele não ia ser o que ele era. O que ele é até hoje, pai da fé. Até hoje o nome dele é visto. É modelado. Hoje nós temos tudo e não vamos à busca do Senhor Jesus. Ainda deixa a desejar ainda. Na oração. Para ir na igreja.
Vamos pensar, pessoal, vamos pensar com carinho. Hoje é dia de se envolver de verdade. Tá falando o texto aqui, ó. Se você não está aí na igreja, vá. Vá para se alimentar. Aprender o que o pastor está falando lá. Trazer para a realidade sua dentro da sua casa. Depois você vai na vida de outras pessoas. Mas primeiro tem que organizar seu ambiente. A sua casa primeiro. A sua casa, pessoal, para quem não sabe, é uma nação. Sua casa é a igreja. Fora da igreja. Tem que pensar isso hoje. O que você aprende na igreja, tem que trazer dentro da sua casa, para depois transformar outras pessoas. Mas o primeiro ambiente é sua casa. É você, marido, é você, sua esposa e seus filhos. Para depois outras pessoas. Chegar a outras pessoas. É isso que a igreja quer. A igreja quer. Você vai na igreja? Beleza, perfeito, maravilha. Só que tem que sair de lá com praticar o que se aprende lá. Se você não praticar o que você está aprendendo lá, não adianta nada ir lá na igreja. Não adianta nada. Você tem que viver lá e viver fora também. Porque é uma sequência a caminhada, é um processo. Ah, bola, mas é difícil. Eu sei que é difícil, nada é fácil nessa vida, nada é fácil. Mas é o processo. A gente tem que estar na caminhada, tem que estar em movimento para transformar outras pessoas. Deus quer que a gente transforme outras pessoas. Deus quer que a gente traga essa pessoa para a igreja. Esse é o nosso dever. Só que lembre-se, a partir do momento que você consegue transformar uma pessoa, trazer para a igreja, você tem que caminhar com ela até ela aprumar. Até ela caminhar sozinha. Você não pode abandonar no meio do caminho. Porque a transformação vai vir decorrente de você e de Deus. Você é só um agente intermediário para essa pessoa que você está transformando. Lembre-se disso. Você não pode abandonar no meio do caminho. Jesus não abandonou ninguém no meio do caminho. Deus também não abandonou nada no meio do caminho. Criou a terra e os céus perfeitamente. Ele não parou no meio do caminho. Criou nós também perfeito, sem defeito nenhum. Entendeu? Então é isso. Tem que ver isso aí. A hora que você transformar uma pessoa, você tem que caminhar com ela até o fim. Até ela ir sozinha. É que nem pegar uma criança e começar a andar. A criança vai ter que ir segurando para ela não cair, ir com ela até a hora que ela firmou, ficou durinha, tal. Você vai distanciando um pouquinho, vê que ela tambalaiou, você vai lá de novo, pega. A hora que você vê que ela andou sozinha, firmou mesmo, aí você larga ela. É isso aí que a gente tem que fazer na caminhada, para transformar as pessoas. É a mesma coisa de uma criança quando vai começar a andar. É a mesma coisa, não muda nada. Só muda que nós estamos adultos, já sabe andar tudo, só que na caminhada é isso aí. A pessoa vai cair, nós temos que levantar ela, e aí vai. A hora que ela aprumar tudo certinho, tiver andando firme na caminhada, aí beleza. Aí a gente distancia dela, mas mesmo assim fica de antena. Ok? Então a transformação é isso também. Lembre-se de uma criança, quando está andando, quando começa a andar. A transformação de uma pessoa é isso. Não é chegar lá, levar na igreja e tá bom, beleza, já levei na igreja, tchau. Não, negativo. Negativo. Aí você vai ter que trabalhar ela, vai ter que se envolver ela com a igreja que você tá, participar das coisas lá que tem na igreja. Aí é um processo. Aí vai ser você que foi o intercessor dessa pessoa, você que está trazendo ela. Então a responsabilidade é sua de cuidar dessa ovelha aí que você trouxe. Amém? Então é isso. Outro pedacinho do versículo. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor nos chama para uma vida de santidade e obediência. Envolver-se de verdade e andar no caminho da justiça. Mesmo quando exige renúncia. A gente tem que renunciar todos os dias para Ele. Nós pecamos todos os dias. Temos que ir lá pedir perdão a Ele. Se você pecou com a sua esposa, com seus filhos, pede perdão na hora. Depois de uns 10, 15 minutinhos,
Não deixe para amanhã. Não deixa dormir sem pedir perdão se você pecou com seus familiares aí dentro da sua casa. E depois você vai para Deus e pede no secreto para Ele também perdão. Como Davi fazia. Como Davi fez os salmos. Amém? Então é isso. Isso é uma renúncia. Perdão é uma renúncia. Amanhã é outro dia, que nem eu falo, um dia após o outro. Hoje é dia 25, vamos viver o dia 25. Amanhã é dia 26, amanhã é outro dia, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Vamos esperar chegar amanhã cedo. Quando a aurora do Senhor, na madrugada, 3 horas da manhã já abre os portais para conversar com o nosso Deus. Então vai lá e ora. Se você está precisando levantar 3 horas da manhã, levanta e vai conversar com Ele no secreto. Ele vai te ouvir. Amém? Os portais do céu se abrem para conversar com Ele às 3 horas da manhã. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O que quer dizer esse pedaço do versículo? O envolvimento com Deus não elimina os vales, olha lá, mas garante sua presença em cada um deles, olha lá. Você vai estar no vale, mas Ele vai estar com você. A presença dele vai estar com você ali, de cada um deles, olha lá. Vai eliminar os vales. Ele não vai eliminar os vales, mas Ele vai fazer você passar pelo vale. Quem anda com o pastor enfrenta as dificuldades sem perder a fé, ó lá. Se nós estamos em obediência, estamos na fé, todo dia, diariamente com Ele, aí ó, a resposta está aqui, ó. Quem anda com o pastor, quem que é o pastor? Ele, que está pastoreando nós, que somos ovelha dele. Enfrenta as dificuldades sem perder a fé, como fez com Abraão. Lembrem Abraão. Deus estava pastoreando ele, e ele estava andando na fé com o Senhor. Enfrentou dificuldade? Enfrentou, mas Deus tirou ele das dificuldades, por causa da fé dele. Preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo. Outro pedacinho do versículo. O que é isso aí? Quer dizer, Deus honra, fortalece e renova aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio às adversidades. Olha lá. Outra resposta para mim e para você aqui, ó. Se eu e você andar em obediência, andar fiel com Ele, o que Ele vai fazer? Ele vai honrar nós, vai fortalecer, vai renovar. Porque nós estamos permanecendo fiéis a Ele. Em meio aonde? Ao caos, às circunstâncias que estão ao nosso redor. Ele vai nos honrar até nas dificuldades nossas. Olha aqui, está falando aqui, ó. Só que se nós não estivermos fazendo nossa parte, Ele vai fazer isso aqui? Não vai. Não vai fazer. Até Ele vai fazer, ajudar a gente. Até Ele vai fazer, porque é nosso Pai. Mas uma hora Ele vai se irar conosco. Você pode ter certeza disso. Como Ele se irou com o povo de Israel naquela época lá. Com Moisés. Que foi lá falar com ele, depois desceu, também tinha um bezerro de ouro lá. Aí Deus se irou, porque estava idolatrando o bezerro. Essa foi uma das iras dele lá na Bíblia. Ele também vai se irar conosco. E eu não quero que ele se ira comigo. Agora, se você quer que ele se ira com você, aí você vai ter que pagar o preço aí, irmão. Aí eu não quero a ira dele. Porque a ira dele é brava. Não é coisa levinha, não. Então vamos pensar nisso. Quem segue o pastor, olha lá, enfrenta dificuldades sem perder a fé. Está falando aqui no pedaço do versículo. Deus honra, fortalece aqueles que permanecem fiéis. Outro pedacinho do versículo, que fala lá de ungir a minha cabeça com óleo. Até nas adversidades, no caos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outro pedacinho do versículo, para finalizar aqui. O resultado de uma vida totalmente entregue ao Senhor é desfrutar de sua bondade hoje e da comunhão eterna com Ele. Olha lá. É até a eternidade. De geração para geração.
Olha o pedaço do versículo final, vou ler de novo. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que quer dizer esse pedaço do versículo aí? De Salmos 23, para nós, que o nosso devocional fala para nós lermos. Depois vocês leem aí. O resultado de uma vida totalmente entregue ao Senhor é desfrutar de sua bondade hoje e da comunhão eterna com Ele. Olha lá. Se a gente se entregar totalmente para Ele, a gente vai ter tudo isso. Vai ter a honra no meio das adversidades, que Ele vai nos ajudar, vai dar força. A gente tem que renunciar todos os dias para Ele, porque nós pecamos todos os dias. É um dia após o outro. E Ele vai fazer o quê? Se a gente andar na vida totalmente com Ele, entregue do Senhor, a gente vai desfrutar o melhor que Ele tem para mim e para você, na bondade dEle, na comunhão eterna com Ele. É para a eternidade, não é só para hoje. Se eu e você sabem que nós temos um Cristo habitado em nós, é para a vida, é para a eternidade, é de geração em geração. É para os nossos filhos, é dos filhos, é para os netos, tataranetos, e aí vai. Por isso que eu falo que a primeira coisa que a gente tem que transformar é o ambiente em casa, é a nossa família. É a nossa família primeiro. Pra vocês terem noção, minha esposa que me transformou. Ela foi uma mulher sábia. E foi essa mesa que você está vendo eu aqui hoje. Estou fazendo na cozinha meu devocional. Às vezes eu faço no escritório. Mas essa mesa aqui que me transformou. Perante a minha esposa, lendo Provérbios 3 anos consecutivos, sem tirar uma fala de Provérbios, e eu não sabia nada. E hoje eu estou falando para vocês aqui um pouquinho que eu conheço da Bíblia. Todo dia nós estamos aprendendo, todo dia. A pastora na igreja também está aprendendo todos os dias eles aprendem. Provérbios, para você ter noção, eu li o primeiro ano, já levava tapa na cara. Eu falo que é um tapa na cara, Provérbios. Para quem não leu, leia. Começa a ler Provérbios. Está acabando o mês agora, já pega o dia 1º já. Do mês que vem começa. É um tapa na cara diferente, todo dia. Segundo ano que eu li, tapa na cara de novo diferente. Terceiro ano que eu li, tapa na cara de novo diferente. Isso que transformou eu perante a minha esposa. Ela que me transformou. Amém? Então é isso. Para você ver como que a palavra é poderosa. Uma pessoa sábia dentro da nossa casa transforma o ambiente. Minha esposa me transformou. Para chegar aqui hoje para vocês falar na live. E pensa que é fácil chegar aqui e falar na live? Não é não. Não é não. É um trabalhar. É oração. É jejum, é oração para a live não cair, porque não é só o mundo físico, é espiritual que também está ao nosso redor. Quem sabe mais da palavra que eu sabe o que eu estou falando. O mundo não é só físico, é espiritual também. Por isso que nós temos que fazer jejum, para mortificar a nossa carne, porque não é com as forças nossas que nós temos que enfrentar esse mundo. É com a força do nosso Deus espiritual também, junto conosco. Quem sabe cura e libertação sabe o que eu estou falando. Tem que ter todo um preparo para você curar a pessoa. Um trabalhar interno da pessoa. Para chegar lá e colocar a mão e fazer a obra. Você não sabe o que essa pessoa está passando na casa dela. Só que a pessoa tem que estar... A pessoa que vai curar a pessoa tem que ter intercessor atrás. Então não trabalhar, é uma equipe. A pessoa não está sozinha lá. Ela pode estar sozinha ali no momento, mas atrás dela tem um monte de pessoa orando para ela. Para libertar alguma coisa na pessoa. Na própria igreja. Tem que ter intercessão perante os pastores lá. Tem que ter outra igreja intercedendo para a igreja que está ali presente. É um trabalhar total. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Só o pastor e a pastora sabem. Os obreiros da obra lá, que trabalham lá.
que serve a igreja. Mas quem está lá, as ovelhas lá, no dia, numa vez só por domingo, não sabe o que acontece por detrás dos bastidores. É todo um trabalhar. Não é aquele mover que você chega na igreja lá, o louvor, tudo, tem todo um trabalhar antes daquilo. Está preparando o ambiente para a gente chegar, ouvir a palavra e belezinha, sair de lá. Só que eu falo para você, tem que ir na igreja, sair de lá e agir aqui fora o que você aprendeu lá. Lá é a nossa escola. O que o pastor e a pastora falam, a gente tem que colocar aqui fora, primeiro dentro da nossa casa, depois para as outras pessoas, porque a transformação é aqui. A nossa casa também é a igreja. Nós somos um templo. Nós somos um templo em movimento, porque Deus está conosco direto aqui nesse templo nosso. O corpo físico é um templo. Você pode levar a palavra onde for. Então eu e você tem que entender isso hoje, que nós somos um templo. Só que primeiro a gente tem que preparar nosso ambiente, primeiro, a nossa casa, para depois transformar outras pessoas lá fora. Só que a igreja quer que a gente traz o que a gente aprende lá aqui fora. Ela não quer que fique só na igreja lá. Ela quer que a gente age aqui fora. Como que a gente vai agir? Transformando pessoas para levar para a igreja. Só que eu falei lá no começo, a partir do momento que você consegue trazer uma pessoa para a igreja, você está sendo o pastor dessa ovelha que você está levando. Você não pode abandonar no meio do caminho. É que nem eu falei, é que nem criança. A hora de começar a andar, você vai ter que guiar para ela não sair fora do processo. Você que, eu, Alexandre, que coloquei a pessoa na igreja, eu tenho que acompanhar essa pessoa até o fim. Não posso abandonar no meio do caminho. Senão essa ovelha vai se perder de novo. E eu sou o pastor dela até então. Eu estou sendo o pastor dela, pastoreando ela. A hora que ela aprumar, começar a andar firminho, eu ver que não vai cair mais, aí beleza. Aí eu distancio dela, mas mesmo assim botar de olho. Mas de olho distante. Se eu ver que ela vai cair, eu me aproximo de novo. É simples assim. Só que às vezes a gente leva a pessoa na igreja e abandona, larga lá. Não é assim. Não é assim. Ah, mas tem o pastor, beleza, tem o pastor, mas o pastor tem um monte de coisa para resolver. E nesse momento ele está dependendo de você para fazer a transformação dessa pessoa. O pastor. Ele precisa da sua ajuda nessa hora. Você vai colocar ele na igreja, você vai colocar essa pessoa na igreja, aí você vai ver o trabalhar dela, vai falar para o pastor vai falar, ó, então vamos fazer um curso de Bíblia aqui para ele, vamos colocar ele aqui para aprender mais a Bíblia, beleza? Ah, é casal que eu tô, então vamos fazer um cursinho de casal para ele aqui. Aí o pastor vai dar as diretrizes para os obreiros da casa lá para ver onde que vai encaixar ele, para fazer a transformação. Mas você é responsável. Eu, Alexandre, que sou responsável que ele vê essa pessoa na igreja. Não é o pastor. Negativo. A pessoa confunde muito isso aí. A pessoa confunde. Acha que tudo é para o pastor não, negativo. Negativo. Ah, se você não tem acesso no pastor, vai no obreiro que você tem amizade. Fala, ó, o seguinte, eu trouxe essa pessoa assim, assim, assado, nós vamos transformar ela. Eu trouxe ela para transformar, ela quer a transformação. Como que é o procedimento? Beleza. O obreiro da obra vai procurar o pastor uma hora que está disponível para conversar e vai passar as instruções. Esse é o obreiro para você. Como manda o figurino lá. Só que nós temos que estar em movimento, não pode estar acomodado. Nós temos que estar envolvido aqui, que nem fala o nosso texto hoje devocional. É hora de se envolver de verdade. De verdade com o nosso Cristo, de verdade com a nossa igreja, que a gente frequenta. É tudo um trabalhar. Entendeu? Porque o pastor precisa de nós também. Que estamos lá, frequentando a igreja. Ah, mas eu não participo, mas você está indo todo, você já é membro da igreja. Sem ser obreiro, você já é membro, porque você está todo domingo lá, ou todo sábado, ou toda quarta, ou toda quinta, não sei quando é o culto lá. Entendeu? Você já faz parte.
Se você já está lá direto, você já faz parte da obra. Você já pode transformar pessoas. Deus quer isso de nós, transformar almas, pessoas, curar pessoas. Você pode curar pessoa. Você está na igreja, no supermercado, você pode curar uma pessoa. Você não depende do pastor para curar a pessoa. Deus já deu as autoridades para nós, para mim e para você, para enfrentar. Não sei por que dificuldade assim. O pessoal coloca muitas coisas no pastor, pastor. Não é isso aí não. Não é isso aí não. Temos que fazer a nossa parte também. Nós também temos responsabilidades, que somos cristãos. Cada um tem a sua. E se você está envolvido como obreiro na obra lá, você tem mais responsabilidade ainda. Quanto mais você vai se envolvendo, mais responsabilidade você vai ter. Porque Deus vai colocando as coisas para você fazer. Ele vai colocando. Ele vai colocando e você tem que avançar. Só que só vai avançar quem está em movimento. Quem está parado não vai avançar. Amém? E para finalizar aqui nossa explicação do nosso Salmo 23, fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outro pedacinho. O resultado de uma vida totalmente entregue ao Senhor é desfrutar sua bondade hoje e da comunhão eterna com Ele. Olha lá. E o que nós devemos aplicar hoje nesse Salmo 23? Para concluir tudo que nós falamos aqui, pedacinho por pedacinho do Salmo. Não basta conhecer o pastor de nome. Não basta conhecer Deus de nome, Jesus de nome. É preciso segui-lo diariamente. Eu e você que é cristão, nós temos que segui-lo ele diariamente, porque é a vida eterna. É hora de se envolver de verdade. De verdade. Entregar nosso coração agora de verdade para ele. Sem medo, com ousadia ainda. Confiando em sua direção. Porque ele é a nossa direção, mais ninguém. Obedecendo a sua palavra lá. Obediência. Fé. Permanecendo fiel nos vales e vivendo para a glória de Deus. Nós estamos vivendo para Ele. Toda a honra e toda a glória para Ele. Com a certeza de que sua presença nos acompanhará até a eternidade. Você sabe o que é eternidade? Até o fim. Não é parar no meio. Aí vai passar para o meu filho, do filho do meu filho vai para o meu... E assim vai, geração em geração. E de geração em geração não tem fim. A vida é eterna. Eu morri, mas tem outro no meu lugar. Hoje, se morreu, tem outro no lugar dele. O outro morreu, tem outro no lugar dele. É isso aí, eternidade, não tem parada. É de mão em mão. Vamos avançar de verdade hoje. Vamos se envolver de verdade agora. Chegou a hora. Chegou a hora. Devocional nós está falando aqui, ó. Para quem entrou na live, o nosso devocional é esse aqui, ó. Conversa secreta do meu Pai Celestial, do Bispo JB Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. 365 dias. E 365 dias eu vou estar com você aqui. Se eu não estiver com você, a palavra vai. Porque às vezes estou em algum curso, alguma coisa, mas a palavra eu vou tirar foto e vou mandar para vocês lerem aí. Mas todo dia estarei com vocês aqui, ó, falando desse devocional. E essa é a minha missão esse ano. Levar a palavra na internet para esse devocional aqui, ó, do Bispo JB Carvalho. E a frase final do nosso devocional hoje, do dia 25, o que fala? Tetelestai. A dívida está paga. Ele já pagou a dívida minha e sua, na cruz lá. Está paga. Agora mergulhe nas águas de Deus e expanda os seus territórios, olha lá.
Eu e você tem um território para expandir. Por isso que nós temos que estar em movimento. Vamos expandir esse território que Ele já nos deu. Viver as promessas dEle. É só com entrega que nós consigamos. As promessas, vamos viver a promessa dEle de verdade agora, que Ele tem para mim e para você. Ao final do nosso devocional aqui fala, levanta-se, expanda os seus territórios e avance com ousadia. Eu e você hoje tem que ser ousado daqui para frente. Sem medo. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo hoje, abençoado. Quero que Ele revista você e sua família com a armadura que Ele já nos deu, como fala em Efésios. Revista você e sua família, cabeça às plantas dos pés, com essa armadura. Quero que Ele blinde você e cerque você também, e seus familiares, com o sangue dEle, para que nenhum mal possa entrar em seus lares e aonde vocês estiverem. Amém? Fui.